O Supremo Tribunal Federal acaba de divulgar uma nota informando que o ministro Dias Toffoli não é mais relator do caso Master. Vamos a Brasília, ao vivo, com Marcos Lozecan, direto do STF. Lozecan, boa noite. Boa noite, Trali, Ana Luísa e a todos que nos assistem. Hoje foi um dia bastante intenso aqui no Supremo Tribunal Federal, principalmente depois que o ministro Edson Fachin convocou essa reunião com os colegas dele para discutir o caso Master e a relatoria do ministro Dias Toffoli. E agora há pouco, como você falou, Trali, saiu uma nota que eu vou ler para vocês. Os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos hoje aqui no Supremo, decidiram, em virtude do disposto no artigo que eles citam aqui, que fazem o seguinte: reconhecem a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação número 88.121 e de todos os processos a ela vinculados por dependência. Expressam neste ato apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeitos, de suspeição ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Registram ainda que a pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento dos processos e considerados os altos interesses institucionais, a presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua relatoria, para que a presidência promova a livre redistribuição. A presidência adotará as providências processuais necessárias para a extinção da AS para a remessa dos autos ao novo relator, que, como está dito aqui, ainda será sorteado. Trali, Ana Luísa. Obrigado, Marcos Lozecan. Qualquer novidade, informação atualizada, por favor, chama a gente de volta aqui, você ao vivo, do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Obrigada, Lozecan. Esse novo capítulo da crise do Master mobiliza ministros do Supremo desde ontem à noite, quando veio a público a informação de que a Polícia Federal encaminhou ao presidente do STF, Edson Fachin, o relatório sobre os celulares de Daniel Vorcaro. Hoje, o ministro Dias Toffoli admitiu ser sócio da empresa que vendeu participação no resort Tayayá, mas negou irregularidade. Os peritos da Polícia Federal encontraram mensagens citando o ministro Dias Toffoli, relator do caso Master no Supremo, em um dos celulares de Daniel Vorcaro, dono do Master. Os aparelhos foram apreendidos em uma operação da PF. O relatório encaminhado ao presidente da Corte, Edson Fachin, na última segunda-feira, cita conversas entre Daniel Vorcaro e Toffoli e mensagens entre Vorcaro e o cunhado dele, Fabiano Zettel, sobre o pagamento de um resort da família de Dias Toffoli, no Paraná, o Tayayá. No documento, a PF não pede afastamento de Toffoli da relatoria, mas cita um possível descumprimento da lei da magistratura, que rege a atuação dos juízes brasileiros. O presidente da Corte, ministro Edson Fachin, determinou que o material enviado pela PF fosse autuado como arguição de suspeição, um instrumento jurídico que questiona a imparcialidade de um ministro quando há indícios de vínculo ou interesse que possam comprometer a atuação do magistrado em um determinado caso. Em 2021, 2 irmãos de Toffoli venderam, por intermédio da empresa Maridit, parte das cotas que tinham no resort Tayayá, por mais de 3 milhões de reais. A venda foi feita para o Arlim, um fundo controlado pela REAG, administradora de investimentos ligada ao Banco Master. Segundo o Banco Central, a REAG e o Banco Master montaram um esquema de operações combinadas para que o dinheiro circulasse entre fundos previamente organizados, para inflar o patrimônio do conglomerado. As 2 instituições foram liquidadas pelo Banco Central e estão sob investigação da Polícia Federal.
Hoje, diante da repercussão, o gabinete de Dias Toffoli divulgou uma nota, dizendo que a Maridit é uma empresa familiar, constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado, devidamente registrada na Junta Comercial e com prestação de declarações anuais à Receita Federal. Que suas declarações à Receita Federal, bem como as de seus acionistas, sempre foram devidamente aprovadas. Que o ministro Dias Toffoli faz parte do quadro societário, sendo a referida empresa administrada por parentes dele. E que, de acordo com a lei orgânica da magistratura, o magistrado pode integrar o quadro societário de empresas e dela receber dividendos, sendo-lhe apenas vedado praticar atos de gestão na qualidade de administrador. Que a referida empresa, a Maridit, foi integrante do Grupo Tayayá Ribeirão Claro até 21 de fevereiro de 2025. A participação anteriormente existente, diz a nota, foi integralmente encerrada por meio de 2 operações sucessivas, sendo a primeira a venda de cotas ao Fundo Arlim em 27 de setembro de 2021 e a segunda a alienação do saldo remanescente à empresa PHD Holding em 21 de fevereiro de 2025. Que tudo foi devidamente declarado à Receita Federal e que todas as vendas foram realizadas dentro de valor de mercado. E todos os atos e informações da Maridit e de seus sócios estão devidamente declarados à Receita Federal sem nenhuma restrição. Que a ação referente à compra do Banco Master pelo BRB foi distribuída ao ministro Dias Toffoli no dia 28 de novembro de 2025. Segundo a nota, quando há muito a Maridit não fazia mais parte do Grupo Tayayá Ribeirão Claro. Que o ministro desconhece o gestor do Fundo Arlim, bem como jamais teve qualquer relação de amizade e muito menos amizade íntima com o investigado Daniel Vorcaro. E que o ministro jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zettel. Durante uma sessão no Supremo na semana passada, sem citar que era sócio da empresa Maridit, o ministro Dias Toffoli defendeu a possibilidade de magistrados serem acionistas de empresas. Vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Desde dezembro, o caso Master tramita em sigilo no Supremo Tribunal Federal por determinação de Toffoli. No mês passado, quando a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da operação que investiga os negócios de Vorcaro, Toffoli determinou que todo o material apreendido fosse lacrado e enviado ao Supremo, o que é incomum. Em seguida, mudou a decisão para que a Procuradoria-Geral da República fizesse a análise do material junto com a PF e indicou ele mesmo os peritos. A análise desse material compôs o relatório da PF apresentado ao ministro Fachin, com as citações ao nome de Toffoli. Hoje, o ministro Dias Toffoli determinou que todos os dados de todos os celulares apreendidos e periciados na investigação sejam enviados ao gabinete dele. A defesa de Daniel Vorcaro declarou que se preocupa com o que chamou de vazamento seletivo de informações. O que, segundo a defesa, favorece ilações e a construção de narrativas equivocadas, além de prejudicar o pleno exercício do direito de defesa. E afirmou que o esclarecimento dos fatos depende de apuração técnica, equilibrada e conduzida com respeito às garantias fundamentais. A assessoria de Fabiano Zettel não quis se manifestar. A reunião convocada pelo presidente do STF, Edson Fachin, começou hoje à tarde. O ministro Edson Fachin convocou os colegas logo na abertura da sessão de hoje. Nós iremos apenas fazer a oitiva das primeiras sustentações orais, eis que em seguida irei encerrar a sessão, pois haverá um diálogo entre os ministros deste tribunal. Por conta disso, nenhum processo foi julgado e a sessão encerrada mais cedo. A reunião foi a portas fechadas. No gabinete da presidência, apenas os ministros do Supremo, 8 presencialmente, entre eles o ministro Dias Toffoli, e os ministros Luiz Fux e André Mendonça por videoconferência. A Secretaria de Comunicação do STF informou a pauta do encontro. Fachin queria dar ciência aos demais ministros do conteúdo do relatório da Polícia Federal sobre a investigação nos telefones dos envolvidos no caso Master, que cita o nome de Toffoli. Fachin já enviou o relatório para que a Procuradoria-Geral da República analise a suspeição do ministro.
No encontro, o presidente do STF também queria repassar aos colegas a resposta que Toffoli enviou à presidência da Corte. Mais cedo, numa rede social, a ONG Transparência Internacional recomendou que Toffoli seja afastado e investigado. E disse: o Brasil e a comunidade internacional precisam acompanhar com máxima atenção este caso. A corrupção do judiciário impede o desenvolvimento socialmente justo e é devastadora para os direitos humanos, a segurança pública e a democracia. Já o senador Alessandro Vieira, do MDB, acionou a Procuradoria-Geral da República para que apresente ao STF um pedido de suspeição para afastar Toffoli da condução do inquérito sobre o Banco Master.